dia, boa tarde, boa noite, concurseiro. Nós de novo aqui nessa terceira aula de Direito Administrativo, nesse curso de questões preparatório para o concurso da LEP. O que a gente viu até aqui? Só para tu se sintonizar. A gente já viu princípios, a gente já viu poderes, a gente está caminhando aqui com o assunto atos e eu acho que nesse bloco a gente já acaba atos. Tu lembra que na aula passada, no bloco 3 da aula passada, a gente fez a teoria de atos? No bloco 4 da aula passada, a gente resolveu 5 questões de ato e estão faltando agora só as últimas 5 questões. Para não perder tempo, bora para as questões? Segue comigo. Seguindo aqui essa questão pequena para você já começar a nossa gravação, né, feliz com o tamanho dessa questão da FCC, ela diz assim, ó, a União pretende implementar um grande programa de repercussão de rodovias e firmou convênio com diversos estados. Com diversos estados para repasse de recursos destinados à execução de obras necessárias. A opção da administração federal foi contestada por diversos setores da opinião pública que consideraram que tal investimento não seria prioritário e sustentam que os recursos orçamentários correspondentes deveriam ser redirecionados para programas de melhoria da mobilidade nos grandes centros e regiões metropolitanos. Com base em tais argumentos, entidade representante da sociedade civil submeteu a matéria ao controle do Poder Judiciário, buscando a anulação dos atos administrativos de celebração do convênio. Minha gente, tudo isso daqui se resume em uma palavra. Ele só quer saber sobre a anulação dos atos, mais nada. Ele escreveu 500 linhas só para falar isso daqui. Então, vamos para as alternativas? Vê só, aqui está falando na anulação dos atos. E vou só voltar para tu ver uma coisa. A anulação essa que vai ser feita pelo Poder Judiciário. Então, anulação pelo Poder Judiciário. Vamos para as alternativas aqui. Vê só. Aqui na letra A, diz que o Poder Judiciário ele poderá anular os atos administrativos se identificar vício de legalidade. Ok, até aqui? Ok, porque a gente sabe que problema de legalidade vai ser realmente uma anulação. E ele pode anular se o vício de legalidade foi em relação, por exemplo, aos motivos e à finalidade. Certo ou errado? Certo, minha gente. Se o problema é de legalidade, tanto faz em qual requisito vai ser esse problema de legalidade. Ele vai poder ser anulado. Então, já começamos a aula de hoje com um ponto positivo. Já achamos a resposta correta. A resposta correta é a letra A. Vamos ver agora o defeito do restante. Vê só. Na letra B, diz que poderá anular os atos administrativos se discordar dos critérios de conveniência e oportunidade. Opa, vê só. A gente está falando aqui no Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode analisar a conveniência e oportunidade de um ato administrativo praticado pela administração? Não, porque isso daqui é uma análise de mérito. E a análise de mérito cabe apenas ao próprio administrador. Então, ele poderia até anular, se o problema fosse algo em relação à legalidade. Mas como o problema alegado nessa letra B é a conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário não pode se meter. Só quem poderia, não é isso, desfazer esse ato seria a própria administração por um instituto chamado de revogação, mas não de anulação. Fácil a letra B? Fácil, não é isso? Bora para C. Diz que o Poder Judiciário pode revogar o ato do administrador. Minha gente, para. Revogação é controle de mérito. Pode o Poder Judiciário se meter no mérito? Não. O Poder Judiciário ele só vai poder anular aquele ato. Entretanto, ele não vai poder revogar. Aqui a letra D fala que o Poder Judiciário pode alterar os atos administrativos redirecionando os recursos orçamentários com base na teoria dos motivos determinantes. Minha gente, não existe possibilidade de alterar o ato. A possibilidade é só de anular, mas não de alterar. Isso daqui foi uma invenção da questão. E na letra E, diz que o Poder Judiciário não pode anular os atos administrativos. E na hipótese de identificar desvio de finalidade, deve assinar prazo para a administração editar novo ato. Isso daqui, o que é desvio de finalidade? Vê só, desvio de finalidade é quando o agente até possui competência, mas usa dessa competência para uma finalidade
diversa daquela prevista em lei. Então, veja, desvio de finalidade é quando o administrador ele é até competente para a prática do ato, mas usa dessa competência para uma finalidade diversa daquela que foi pretendida pela lei. Mas vê só, a questão já está errada no começo. Está dizendo que o Poder Judiciário ele não pode anular o ato. Falso, porque quando é anulação, a gente já sabe que pode ser feita tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, por um e por outro. E esse negócio, ó, de, na hipótese de identificar desvio de finalidade, deve assinar prazo para a administração editar novo ato, não existe essa previsão. Então, tudo isso daqui foi invenção da Fundação FCC, né? Nada mais disso daqui existe no assunto atos. Então, sexta questão, resposta letra A. Fácil, fácil. Vamos para a sétima. Do enunciado gigantesco, a gente foi para o enunciado pequeno. Ele quer saber a respeito da revogação e da anulação desses atos. Quer saber da revogação e quer saber da anulação. Vamos falar o seguinte, ó. Vê só, vamos ver as alternativas. O primeiro está dizendo que a revogação é aplicável apenas em relação a atos discricionários. Certo ou errado? Certo, minha gente, sendo repetitiva. Só no ato discricionário é que existe tanto o controle de legalidade quanto um controle de mérito. Só no ato discricionário é que existe controle de legalidade e controle de mérito. E a revogação é um controle de mérito. O ato vinculado ele pode ser revogado? Não, porque lá só existe controle de legalidade. Então, até aí, ok. A revogação é aplicável apenas em relação aos atos discricionários, podendo ser praticado somente pelo Poder Executivo em relação aos seus próprios atos. Certo ou errado? Certo, porque a revogação decorre de um controle interno, então só quem praticou o ato é que pode revogá-lo. Então a questão está perfeita até aí. Aí diz, em decorrência, essa revogação pode acontecer em decorrência do ato se tornar inconveniente e oportuno. Então essa revogação acontece exatamente pelo ato se tornar inconveniente e oportuno. Isso daqui é o que é a chamada análise de mérito. E diz que essa revogação não pode ser revogado, não pode existir a revogação pelo Poder Judiciário em sua função típica. O que danado é a função típica do Poder Judiciário? A função típica é a função de julgar. E essa função de julgar, ela existe somente em um controle externo, só em relação ao controle externo e não em relação ao controle interno. E a análise de mérito é uma análise interna. Só para tu lembrar, vamos pegar uma folha em branco para a gente visualizar esse tópico daqui, ó. Vê só, aqui vamos fazer uma diferença da parte de controle. Existem duas espécies de controle. Existe o chamado controle interno e existe o chamado controle externo. Veja só, o controle interno, também chamado de autotutela, pode ser um controle tanto em relação à legalidade quanto em relação ao mérito. Já esse controle externo só pode ser um controle da própria legalidade, mas não em relação ao mérito. Quando eu falo de legalidade, a gente já sabe que o que vai acontecer é uma anulação. Então, essa anulação pode decorrer de um controle interno e de um controle externo. Já quando eu falo de mérito, eu estou falando em uma revogação. Então, veja, quando eu digo que só a administração pode revogar o seu ato, claro, porque isso decorre de um controle interno. Já o Poder Judiciário, na função de julgar, ele está exercendo um controle externo. E esse controle externo é só um controle de legalidade. Então, não pode existir esse controle de legalidade em um ato, não pode existir esse controle de mérito em um ato externo. Só pode existir esse controle de mérito em um ato
interno. Então, vamos voltar na questão. Na questão, ela diz o seguinte, ó. Ela chega aqui nesse ponto e diz, vamos ler tudo. A revogação é apenas para ato discricionário. Perfeito. Somente pode ser exercida pelo Poder Executivo em relação aos seus próprios atos. Perfeito. E essa revogação acontece se o ato se tornar inconveniente e oportuno. Perfeito. Não podendo ser revogado aquele ato pelo Poder Judiciário em sua função típica. Perfeito. Só que, cuidado, o Poder Judiciário, na sua função atípica de administrador, ele pode revogar um ato? Pode. Qual? Os seus próprios atos. O que ele não pode revogar é o ato dos outros, mas o seu ele pode. Então, o ponto 1 todinho está correto. Perfeito. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, ele diz: os atos discricionários praticados na esfera do Poder Executivo poderão ser objeto de anulação no âmbito desse mesmo poder. Certo, porque anulação é controle de legalidade, pode decorrer de um controle interno, em decorrência de um vício insanável, ou seja, de algo que não dá para corrigir. Portanto, um defeito de ilegalidade. Perfeito, anulação, o problema é de ilegalidade. Aí diz, mas caberá também ao Poder Judiciário em sua função típica, que é exatamente a função de julgar a anulação desde que provocado. Lembra que o judiciário ele é inerte, ele só age mediante provocação. Então, veja, um ato discricionário pode ter um vício de legalidade? Pode, não é isso? Imagina, eu disse que a multa em improbidade pode ser de até 3 vezes. Aí pegou o administrador e deu uma multa de 5 vezes o valor do dano. Veja, apesar de ser um ato discricionário, ele extrapolou o limite. Ele desrespeitou a legalidade. Então, esse ato discricionário, ele pode ser anulado tanto pelo próprio Poder Executivo, quanto pelo Poder Judiciário, na sua função típica de julgar. O ponto 2, ele também está completamente correto. Até agora, tudo certo. Vamos ver agora o ponto 3. Os atos vinculados, praticados na esfera do Poder Executivo, aqueles que devem ter total observância do texto legal. Então, veja, ato vinculado, praticado na esfera do Executivo, e ele diz, ato vinculado é aquele que tem que ter total observância da lei, certo? Porque todos os requisitos já estão expressos na lei. Diz que esse ato não poderão, por esta mesma razão, ser alvo de anulação por este poder. Opa, vê só, se eu estou falando em ato vinculado, eu estou dizendo que ele deve respeitar a legalidade. Pode existir, então, controle, sendo esse controle um controle de legalidade. Então, se o ato vinculado tiver um defeito, tiver um erro, tiver um desrespeito à legalidade, ele pode ser anulado? Pode. E a questão está dizendo que ele não pode ser anulado por esse poder. Que poder? Por esse daqui, ó, pelo Poder Executivo que ele falou na questão. Aí a questão continua e diz que essa anulação somente poderia acontecer pelo Poder Judiciário na sua função típica. Veja que essa anulação, eita, escrevi tudo errado. Essa anulação, ela pode acontecer, ela pode acontecer pelo Poder Judiciário, mas não é somente por ele, porque a anulação pode ser feita tanto pelo próprio administrador, quanto pelo Poder Judiciário. Então, aqui as corretas são 1 e 2. E ele quer as condutas que estão corretas. As corretas são 1 e 2. Resposta aqui, ó, letra C. Há alguma dúvida dessa questão de número 7? Veja que é uma questão grande, mas é uma questão boa até para você estudar em casa, sozinho, para poder analisar as questões de prova. Vamos embora aqui para a 8ª questão. Sobre o tema, ó, aparecendo aqui agora, convalidação do ato administrativo é incorreto afirmar. Ótimo que ele pediu a incorreta, porque você vai ficar com pelo menos 4 conceitos corretos aqui para a sua prova. Então, vamos andando para falar do instituto aqui da convalidação. Então, aqui, essa questão de número 8 vai ser sobre um tópico chamado de convalidação. Vamos analisar esse tópico daqui. A letra A diz assim, ó, a convalidação se dá pela edição de um segundo ato administrativo com o fito de corrigir o primeiro ato praticado com vício. Certo ou errado, pessoal? Perfeito, porque veja, foi praticado um primeiro ato com vício. Lembrando, vício é um defeito.
Só que como esse ato ele tinha um vício, ele pode ser corrigido. Corrigido pela edição de um segundo ato, com o efeito de corrigir o primeiro. A isso se dá o nome convalidação. Ponto 1 está perfeito, ponto 1 está correto. Então, veja que não é para marcar, porque ele quer a alternativa errada. Vê a letra B aqui. O ato administrativo com vício de finalidade pode, em regra, ser convalidado. Assim, é possível corrigir um resultado que estava na intenção do agente que o praticou. Vamos voltar na página em branco que tem exatamente explicando isso daqui. Ó. Deixa eu voltar alguns slides. Pronto. Não, deixa eu voltar mais. Pronto. Perceba que aqui a convalidação convalida um defeito. Mas só convalida se o defeito for no requisito competência ou se o requisito for na forma. Porque a gente vai pensar de outra maneira. Se esse defeito daqui for nos requisitos da finalidade, for nos requisitos do motivo ou no do objeto, um defeito na finalidade, no motivo e no objeto não admite o fenômeno da convalidação, que só admite o fenômeno da convalidação se o defeito for no requisito da competência ou se for no requisito da forma. Então, vamos voltar na questão. Voltando na questão, a gente vai ver o seguinte, ó, essa letra B. O ato administrativo praticado com vício de finalidade pode ser convalidado. Certo ou errado? Errado, porque vício de finalidade não admite o instituto da convalidação. Como ele queria a alternativa errada já é a letra B. Então, a gente já sabe que do resto é tudo certo. Então, veja, só admite convalidação competência e forma. Como a questão veio dizendo que o vício de competência o vício de finalidade poderia ser convalidado, a questão está errada. E aqui está dizendo na letra C, ó, que a convalidação ela produz efeitos ex tunc. Volta lá no material para a gente. Voltando, a gente vai ver o seguinte, ó, veja, convalidação produz efeitos retroativos, ou seja, ele vai convalidar a validade do primeiro ato. Então, desde que o primeiro ato foi praticado, ele vai se tornar válido. Se é um efeito retroativo, a gente diz que é um efeito ex tunc. Então, vamos voltar na questão. Voltando na questão, realmente o efeito é ex tunc, porque o efeito ele é retroativo. Já aqui na letra D diz assim, ó, que não se pode convalidar um ato quando a sua repetição importe na reprodução do vício anterior. Veja, se a repetição do ato importar na reprodução do vício anterior, é porque ele não consegue ser convalidado. Se ele não consegue ser convalidado, a questão está dizendo exatamente isso, que eu não posso convalidar um ato quando a repetição desse ato implicar na reprodução do vício anterior. Porque se é para continuar com o vício anterior, para que eu vou convalidar? Então, veja que a alternativa está correta. E veja também essa letra E que fala o seguinte, ó, a administração não poderá convalidar seus atos administrativos se estes já tiverem sido impugnados pelo particular, exceto se tratar de irrelevante formalidade, pois nesse caso os atos são sempre convalidáveis. Isso daqui é exatamente o conceito que consta que a gente vai aprofundar lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Realmente a administração não vai poder convalidar se aquele ato foi impugnado pelo particular. Entretanto, se o vício foi um vício simples de forma, ele sempre pode ser convalidado em virtude do princípio da eficiência da economia processual. Então, um vício de um erro de conta, um vício de um sobrenome, isso tudo pode ser convalidado, porque é um vício totalmente sanável. Agora, se o particular fez uma impugnação relevante, a administração realmente não pode convalidar. Veja que questão boa de convalidação, que ela vai deixar para você 4 assertivas corretas que podem vir a aparecer na hora da tua prova. Dúvida dessa oitava? Não. Vamos para a nona. A nona diz assim, ó, o particular requereu a emissão de determinada licença, o pedido foi apreciado por autoridade incompetente. Esta, no entanto, verificou que estavam presentes os requisitos para edição do ato vinculado, emitida assim a licença.
A autoridade competente instada para tanto. Vamos para as palavras-chave. Um particular, ele pediu uma licença e realmente estavam presentes os requisitos para a edição dessa licença. E a licença é um ato vinculado. Vamos pensar o seguinte, já vamos fazer um esquema aqui. Essa licença representa um ato vinculado. Exemplos de licença: concessão da carteira de motorista, concessão da carteirinha do AB. Então, quando você preenche os requisitos para a concessão daquela licença, a administração pública obrigatoriamente tem que conceder a você. Só que perceba que nessa questão daqui, está dizendo que essa licença daqui, ela foi dada por uma autoridade incompetente. Aí está falando em relação à autoridade competente instada a tanto. Vê só, vamos resumir a questão. Foi dada uma licença, lembrando que a licença representa um ato vinculado. Só que essa licença daqui foi dada por uma pessoa que não tinha competência para tanto. Se a pessoa que praticou o ato não tinha competência para tanto, é porque ela foi além da sua competência, cometeu um defeito chamado de excesso de poder. Aí a gente vai pensar o seguinte: se ela praticou, não é isso, um excesso de poder, não tinha competência para tanto. Veja, existe aqui, deixa eu te mostrar mais especificamente, se o defeito for na competência, esse defeito é chamado de defeito sanável. Por que é um defeito sanável? Porque é um defeito que dá para corrigir. Se dá para corrigir, vai dar para o quê? Convalidar. Então, essa autoridade daqui competente, ela vai poder convalidar. Ela só não vai poder convalidar, veja, ela só não vai poder convalidar se aquela competência for uma competência exclusiva. Então, veja, a licença é um ato vinculado. Só que essa licença que foi dada na questão foi praticada com excesso de poder. Excesso de poder é um defeito sanável, ou seja, que dá para convalidar, desde que aquela competência não seja exclusiva. E pensa comigo, se a competência é um ato vinculado, eu escolho se vou convalidar ou eu devo convalidar? Devo, existe um dever de convalidação, porque aqui eu estou falando de um ato vinculado. Ok, esse esquema? Vamos então agora para a questão. Vê só, aqui a letra A diz o seguinte, que a autoridade competente deve convalidar o ato porque estava diante de ato vinculado e desde que não se trate de competência exclusiva. Então, olha o que ele está dizendo, que deve convalidar o ato porque é um ato vinculado. Certo ou errado? Certo. Mas vai convalidar desde que aquela competência não seja uma competência exclusiva. Certo ou errado, pessoal? Perfeito, já é o raciocínio certinho daquilo que a gente resumiu no próprio enunciado. Então, veja, ela tem um dever de convalidar, porque a licença é um ato vinculado, ela só não convalida se aquela competência for uma competência exclusiva. Vê aqui a letra B, pode convalidar o ato mediante análise de conveniência e oportunidade, porque se trata de ato vinculado. Ele já dá dica. Se o ato é um ato vinculado, não é juízo de conveniência e oportunidade. Existe um dever de convalidar. E a questão falou em poder. É por isso que a letra B está errado. Vê só a letra C. Diz que deve convalidar o ato. Certo. Mediante critérios de conveniência e oportunidade. Falso. Porque aqui não é uma escolha convalidar, é uma obrigação. Aí diz, independentemente do vício de competência incorrido. Independentemente, não, porque ele só deve convalidar se não for o caso de uma competência exclusiva. Então, tem dois erros. Primeiro, que a convalidação de uma licença não é um juízo de conveniência e oportunidade. E segunda situação é que não é sempre que eu vou convalidar. Eu vou convalidar se não se tratar de um ato de competência exclusiva. Aqui a letra D é absurda, né? Diz que não pode convalidar o ato, a gente já sabe, porque sendo um defeito de competência, ele pode convalidar. Aí a questão diz que essa convalidação só é admissível em relação à forma. Não é só em relação à forma. É tanto em relação à forma quanto em relação à competência. E aqui na letra E,
diz que não pode convalidar, já está errado, e diz que somente os atos discricionários admitem convalidação. São só os discricionários? Não admite convalidação tanto os atos discricionários quanto os atos vinculados. Então, questão de número 9, resposta correta, letra A. Dúvida dessa questão? Fácil, convalidação. Vamos para a saideira de atos. A saideira diz assim, ó, determinado administrador público desapropriou certo imóvel residencial com o propósito de perseguir o expropriado, seu inimigo político. Não obstante o vício narrado, a administração pública decide convalidar o ato administrativo praticado desapropriação com efeitos retroativos. Sobre o fato, é correto afirmar que, vamos fazer o esquema aqui, ó, um administrador, ele desapropriou um imóvel com o propósito de perseguir um inimigo. Veja só, a desapropriação, ela vai ser usada para perseguir um inimigo? Não. Então, está existindo um desvio? Tá. Um desvio da própria o quê? Finalidade. Porque a lei diz que a desapropriação deve ser para alcançar o interesse público e não para perseguir um inimigo. Então, esse ato de desapropriar foi um ato válido ou inválido? Inválido. E foi um ato inválido com desrespeito a que requisito? Com desrespeito ao requisito finalidade. Só que continua na questão e vê que a administração ela decide convalidar esse ato com efeitos retroativos. Eu te pergunto, a administração pública poderia convalidar? Não. Por que ela não poderia convalidar? Porque ela só pode convalidar se o defeito for no requisito competência ou no requisito forma. Como o requisito é num defeito finalidade, não admite a chamada convalidação. Então, o ato que está sendo praticado aqui é um ato irregular, ele não é possível. Ok, o resumo do enunciado, vamos para as alternativas. Aí aqui na letra A diz que será possível a convalidação a fim de ser aproveitado o ato administrativo praticado, sanando-se assim o vício existente. Certo ou errado? Errado, porque não é possível, porque eu não posso convalidar defeito de finalidade. Vê a letra B o que ela diz, ó. Não será possível a convalidação, certo, sendo ilegal o ato praticado por vício de finalidade. Certo ou errado? Perfeito, pessoal. Veja, o vício foi realmente de finalidade, sendo esse vício um vício de finalidade, ele não vai admitir o fenômeno da convalidação, porque a convalidação só acontece em relação à competência e à forma. Vê a letra C, ó. Não será possível a convalidação sendo ilegal o ato praticado por vício de forma. Primeiro, a questão não tem vício de forma, tem vício de finalidade. E outro, se o vício fosse de forma, seria possível a convalidação. Então, aqui a letra C ela também está errada. Vê a letra D. Será possível a convalidação. No entanto, ela deve ter efeito ex nunc. Efeito ex nunc é o para frente. E a gente sabe que a convalidação ela tem efeitos retroativos. Sendo o efeito um efeito retroativo, o efeito é realmente ex nunc, e não ex nunc. E a última diz assim, ó, que não será possível a convalidação sendo ilegal o ato praticado por vício de objeto. Não tem vício de objeto nenhum. O vício é no requisito finalidade. Então, a questão derradeira do assunto atos administrativos, a resposta correta é a letra B. Então, pessoal, tranquilo esse ponto de atos. Acabamos as 5 questões que estavam faltando. Aí, o que a gente vai fazer? Encerra o bloco agora e no próximo bloco a gente vai para o último ponto comum que existe entre edital de nível médio e de nível superior, que é a parte de servidores públicos. Então, até já já.